Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 611, Seguidores de Calyrex. Tarde da noite, a bordo de um avião particular voando de volta para Canto, Giovanni sentou-se calmamente em um sofá de couro, olhando pela janela, sua mente refletindo sobre tudo o que tinha acabado de acontecer em Paldea. Matori apareceu na tela do vídeo. Chefe, qual é a situação? Ela perguntou. Assim que Giovanni embarcou no avião, toda sua postura mudou. O empreendedor cortês e educado diante-se fora. Agora sua expressão era fria e indecifrável, meio envolta em sombras, o rosto do verdadeiro chefe da equipe Rocket. Que pena! Giovanni observou cuidadosamente o homem durante o encontro e agora tinha certeza. Naoki era o mesmo tipo de pessoa que Lance, íntegro, bondoso e intransigente contra o mal. Com alguém assim não havia espaço para negociação. Se Naoki estivesse minimamente disposto, Giovanni não hesitaria em lhe oferecer uma posição atrás apenas dele na equipe Rocket. Alguém que poderia ajudar a conquistar o mundo. Mas agora essa esperança se foi. Chefe, Matori perguntou novamente após um longo silêncio. Giovanni finalmente falou, ele se recusou a cooperar. Matori franziu a testa. Alguém ousou rejeitar o chefe da equipe Rocket? Basta dizer uma palavra e eu. Antes que ela pudesse terminar, uma voz a interrompeu. Quem tem coragem de recusar, chefe? A voz de Apolo ecoou fora da tela. Giovanni ergueu uma sobrancelha. Apolo, o que você está fazendo aí? Reportando sobre as Ilhas Sevi. Mas se precisar que eu lide com alguém, estou a postos. É só dizer o nome. Giovanni resistiu à vontade de suspirar. Seus subordinados leais estavam realmente prontos para começar guerras em seu nome. Não o provoque, disse Giovanni firmemente. Ele já tinha visto o suficiente. Naoki não tinha apenas um punhado de Pokémon lendários. Havia claramente mais que ele ainda não havia revelado. Aquele Pokémon vermelho, parecido com um dragão, ao lado dele durante a reunião, a aura que ele emanava era tudo menos comum. Apolo piscou surpreso com o tom sério de Giovanni, mas assentiu. Entendido. Matori perguntou, quais são suas ordens, senhor? Giovanni bateu os dedos na mesa por um momento antes de responder. Envie uma equipe para o ensino. Use os aplicativos de compras para comprar o máximo de leite Gogoat da vida que puder na loja Casa da Árvore. Envie tudo para a sede. Matori e Apolo congelaram. E mais uma coisa, continuou Giovanni em voz baixa. A partir deste momento, ninguém deve machucar ou capturar nenhum dos dragonites da Casa da Árvore. Qualquer um que ousar violar essa regra será expulso da equipe Rocket na hora. Sem exceções. Sim, senhor. Os dois responderam em uníssono, sem ousar questionar a ordem. Então vá em frente. A chamada terminou. Giovanni recostou-se e esfregou as têmporas. Naoki, que perda. Se ao menos alguém como ele pudesse fazer parte da equipe Rocket. Ao mesmo tempo, em várias cidades de Canto, os agentes da equipe Rocket receberam uma missão surpresa, ordens diretas do próprio Giovanni. Mas quando leram o resumo da missão, a confusão se espalhou como fogo. Comprar leite Gogoat? Ainda assim, uma ordem era uma ordem, e quando o chefe atribui algo pessoalmente, sempre há um motivo. Além disso, cumpri-la primeiro pode significar uma promoção. Em poucas horas, os agentes estavam reservando voos e embarcando em barcos com destino ao ensino. Assim que desembarcaram, sacaram seus telefones Rotom, acessaram o aplicativo de compras regional e foram direto para a Casa da Árvore. Um após o outro, eles formaram fila para comprar garrafas de leite Gogoat da vida. Fosse o que fosse, o chefe queria muito. E para os membros da equipe Rocket, isso significava uma coisa, garantir o leite. Ganhar o favor do chefe. Subir na hierarquia. Entretanto, momentos depois, a tela do celular de cada soldado do Rocket exibiu a mesma mensagem. Vendido. O que? Eles se apressaram para atualizar a página e ficaram de queixo caído ao perceberem a verdade. A Casa da Árvore só reabastecia o leite Gogoat da vida uma vez por dia. Exatamente às 7 horas, horário de Paldea. E assim que foi reabastecido, esgotou instantaneamente. O leite Gogoat da vida era lendário não apenas em efeito, mas também em demanda. Sem outra opção, os agentes da Rocket posicionados em Oen e Sino ligaram seus alarmes e se prepararam para o dia seguinte. Eles dormiam em saguões de hotéis, esperavam em bancos no cais, encostavam-se nas paredes dos terminais, todos com seus telefones Rotom agarrados nas mãos. Quando amanheceu, os alarmes soaram e os olhos se abriram rapidamente. Vai, vai, vai. Eles abriram o aplicativo da loja. Naquele momento, a contagem do estoque restante estava diminuindo tão rápido que parecia borrada. 50 restantes. 20. 5. Em apenas 5 minutos, todas as 500 garrafas foram consumidas. Os agentes da equipe Rocket olhavam para as telas em silêncio e atordoados. Consegui uma, gritou um agente com lágrimas nos olhos. Não. Fiquei para trás no caixa, gritou outro, desligando o telefone com raiva. Mas os poucos sortudos sabiam exatamente o que fazer. Entregue isso ao chefe. Agora. Às 10 horas, uma dúzia preciosa de garrafas de leite Gogoat da vida chegaram à sede da Rocket vindas de todas as regiões. Giovanni olhou para eles. Só 12 garrafas? Ele murmurou. Tantas pessoas mobilizadas. E isso foi tudo que conseguiram reunir? Matori deu um passo à frente, visivelmente nervoso. Chefe, o que devemos fazer agora? Giovanni cruzou os braços. Recompense quem conseguir uma garrafa. Eles mereceram. Então, ele pegou 2 dos frascos e os entregou a Matori. Leve-os para o laboratório. Peça para os pesquisadores analisarem minuciosamente. Sim, senhor. Quando ela se virou para ir embora, Giovanni acrescentou uma última ordem. Faça a equipe tentar novamente amanhã. Sim, senhor. Naquela noite, de volta ao rancho Casa na Árvore, Naoki mandou uma mensagem para Mewtwo. Naoki, Giovanni veio ao rancho hoje. Mewtwo, o que ele estava fazendo lá?
Naoki, tentando comprar o leite Gogoate da vida. Ele também propôs expandir o Dragonite Expresso para Kanto e Johto. Eu recusei. A resposta de meu tio veio depois de uma pausa. Meu tio, não tenho mais interesse nele. Já fazia tempo que ele havia deixado seu passado com Giovanni. Após anos de viagem, meu tio passou a entender algo profundamente. O mundo estava cheio de pessoas, algumas como Giovanni, manipuladoras e egoístas. Mas também outros como Naoki ou como Ash, pessoas que escolheram empatia, gentileza e propósito. Contanto que a outra parte não interferisse em sua vida pacífica, isso era o suficiente para meu tio. Meu tio, entendo. Não vou mais me sentir em conflito. Ao ver a mensagem, Naoki respondeu com um simples emoji de polegar para cima. Se meu tio já tinha deixado isso para lá, por que ele deveria insistir nisso? Naoki deixou o assunto de lado. Era 27 de março do ano 202 do calendário da Liga. A primavera chegava silenciosamente ao fim. A vida no rancho da Casa da Árvore continuava como sempre. Combé zumbia atarefadamente pelo ar, coletando mel. Butterfrey dançava entre as flores desabrochando. Palmot vigiava o galinheiro. Alcremie brincava com os garganacos, enquanto Ogerpon, Calyrex e os outros organizavam uma festa improvisada no jardim, com direito a chá preto e fofocas. Magnemite, que pertencia a Iono, havia ficado para trás. Como parte de sua estratégia otimizada, ela havia trazido apenas 7 Pokémon no total. 6 estavam com ela no ginásio. Apenas um Magnemite permaneceu, recarregando preguiçosamente em frente à TV da sala de estar. A grama do rancho estava ficando um pouco alta, então Naoki pegou o cortador de grama do galpão e começou a apará-la sozinho. Perto dali, Coraidon e Ciclizar estavam esparramados no sol, aproveitando o calor de uma tarde preguiçosa. Do outro lado do jardim, Ogerpon acenou com as mãos energicamente. Puni. Naoki riu. Não liguem para mim. Divirtam-se. Mas algo próximo chamou sua atenção. Não muito longe de Calyrex, 4 Pokémon estavam reunidos em um semicírculo, observando com reverência. Wuxien, Tinglush e Uixin Pão. A visão era surreal. Eles ficaram ali como se estivessem homenageando Calyrex. O que estava acontecendo? Percebendo o olhar curioso de Naoki alternando entre ele e o quarteto, Calyrex calmamente ofereceu uma explicação por telepatia. Meu carisma os atraiu, disse Calyrex serenamente. Eles escolheram me seguir por livre e espontânea vontade. Acontece que enquanto Calyrex cuidava do jardim, o quarteto em ruína sentiu sua aura e, movido pela poderosa força vital que ele irradiava, jurou-lhe fidelidade silenciosa. Assim como há muito tempo, quando seus 2 leais corcéis, Glastrier e Sectrier, cavalgavam ao seu lado. Naoki ficou um pouco atordoado. Será que esses Pokémon estavam estabelecendo um relacionamento semelhante ao vínculo entre Ho e as feras lendárias? Ou Lugia e os pássaros lendários? Agora que ele pensava nisso, suas formas invertidas compartilhavam características que lembravam a própria energia de Calyrex. Talvez seja por isso que eles se sentiam tão atraídos por ele? A lembrança do passado deles, outrora temidos como os tesouros da ruína, veio à tona na mente de Naoki, e ele assentiu em compreensão. Isso é bom, ele disse suavemente. Talvez um dia, o mundo contasse histórias do Calyrex e seus guardiões da fertilidade. Calyrex deu um sorriso gentil. Perto dali, um poltergeist flutuante notou que Calyrex havia terminado seu chá preto. Ele rapidamente se aproximou e graciosamente encheu a sinicheia sobre a mesa. Ogerpon e Goldengo, do lado oposto, também levantaram as xícaras à sua frente com alegria, aproveitando o chá da primavera com Calyrex. Pom. Enquanto isso, ao longe, sobre o vasto oceano, o mar espelhava o céu com tanta perfeição que o horizonte parecia desaparecer. Nuvens brancas e fofas flutuavam por um céu azul brilhante, seus reflexos ondulando na água parada. Por um instante foi impossível dizer onde o oceano terminava e o céu começava. Alguns Vingu planavam suavemente sobre uma pequena ilha tropical, empoleirando-se no topo de um coqueiro balançante. Eles voltaram seus olhares para o mar aberto, onde uma figura enorme cruzava a água com firmeza. A criatura era Vailord, o maior Pokémon do oceano. E montado em suas imensas costas, estava uma figura majestosa com pelos cor de fogo, uma juba esvoaçante como fumaça branca e membros poderosos envoltos em faixas de ferro. Uma crista vermelha de 6 pontas marcava cada bochecha, e um elmo dourado adornava sua testa como uma flor de trevo. Era Entei, uma das 3 bestas lendárias de Johto, que havia sido convocada por Roa para viajar pelo mar e encontrar um certo humano. Agora, Entei estava de pé, imponente nas costas de Vailord, com uma postura altiva, mas com um olhar carregado de pensamentos solenes. O sol batia forte, o vento agitava a espuma do mar, e ainda assim Entei permanecia imóvel, com os olhos fixos no horizonte distante. 2 dias se passaram desde que ele deixou a Torre do Sino. Graças ao ritmo constante de Vailord, o progresso era lento, porém. Suicune e Raikou já chegaram a Paldia? Perguntou-se Entei. Não conseguia voar nem correr sobre a água, e assim permaneceu a bordo do Vailord, suportando o ritmo lento da travessia do vasto oceano. Era orgulhoso, majestoso e inegavelmente poderoso. Mas naquele momento, sob o sol sem fim e as ondas sempre ondulantes, Entei não pôde deixar de resmungar internamente. Voar realmente teria sido muito bom. Capítulo 612, uma centelha de nova vida. 31 de março, ano 202 do calendário da Liga, último dia da primavera. O ginásio Levincia estava fechado hoje, então Iono ficou no rancho Casa na Árvore para ajudar Naoki com alguns trabalhos leves na fazenda.
Com o verão se aproximando, todas as safras da primavera precisavam ser colhidas antes da mudança de estação. Depois disso, as sementes de verão seriam plantadas. Os dois passaram a manhã colhendo vegetais e armazenando-os juntos. Depois, foram até o pomar para colher frutas maduras. Iono foi até o galinheiro com a ajuda de Palmote para coletar ovos, enquanto Nauki desceu até as cavernas subterrâneas onde o Garganaco e um Dugtrio viviam para coletar salgema. Quando tudo terminou, o sol estava alto no céu. Iono pegou um lenço e foi na ponta dos pés enxugar delicadamente o suor da testa de Nauki. Cansada, ela perguntou com um sorriso: "Vou preparar algo para o almoço. Aprendi 2 receitas novas esta semana, quero me exibir um pouco." Nauki sorriu, abaixou-se para enxugar o suor do rosto e respondeu: "Claro, vou até o pomar de maçãs para ver como está a colheita." "Tudo bem, vá em frente," Iono disse alegremente antes de ir em direção à casa. Nauki, com Koraidon ao seu lado, foi até o pomar do outro lado do rio. As árvores ali estavam carregadas de maçãs carnudas e carmesim. Graças ao cultivo cuidadoso de Nauki e seu Gogoat, as maçãs estavam no mesmo nível das famosas maçãs vermelhas de Kitakami. Mas onde há frutas, sempre há alguns Pokémon famintos. Um grupo de Applin fixou residência nas árvores. O último deles evoluiu para um Dipplin e agora vivia feliz perto da árvore do mundo. Nauki avistou alguns novos Applin instalados. Koraidon cheirou-os curiosamente, fazendo com que os pequenos Pokémon maçã tremessem e se enrolassem em alarme. Nauki suspirou meio divertido. Certo, Koraidon, não assuste os pequenos. Ele não tinha intenção de afugentá-las. A presença dela significava que suas maçãs eram de boa qualidade e, contanto que não fossem muitas, não causariam muito dano. E se eles se tornassem numerosos demais? Bem, Nauki imaginou que poderia simplesmente atribuir a captura a um dos jovens treinadores que visitavam o rancho para um desafio do julgamento do herói. Depois de verificar o pomar, ele foi até o pasto Volou. O bando de Volou descansava alegremente na encosta, mastigando grama e aproveitando a luz do sol. Só de observá-los, Nauki se sentia mais relaxado. A presença calma e fofa deles sempre lhe trazia um sorriso no rosto. Ele ficou ali por um tempo antes de ouvir uma voz familiar chamando à distância. "O almoço está pronto." Nauki se levantou e se virou para Koraidon. Vamos voltar." "Raô!" respondeu o Pokémon ansiosamente, trotando atrás dele. Quando voltaram para casa, Indeedee já tinha posto a mesa com os pratos fumegantes e prontos. A mesa estava cheia de comida e tudo parecia incrível. Iono sorriu orgulhosa. "Bem, Indeedee e eu conseguimos juntos." "Aia!" exclamou a jovem Indeedee claramente orgulhosa de sua contribuição. Peixe cozido no vapor, costeletas de porco crocantes, mapo tofu picante, salada de pepino, creme de ovo com camarão. A mesa estava lotada. Naoki não hesitou em dar um grande sinal de positivo. "Isso é incrível." Iono riu. "Certo? Rápido, chame os outros para o almoço. Eu até fiz guloseimas especiais de leite para Palmote e Evolutions." No momento em que ela estava sorrindo, sua expressão mudou de repente. Uma onda de náusea a atingiu, e ela instintivamente cobriu a boca. "Hã?" ela murmurou. Palmote e Bellibolt, que esperavam ansiosamente ao lado da mesa, olharam surpresos. Naoki franziu a testa. Ele rapidamente se aproximou e deu um tapinha gentil nas costas dela. "O que houve? Você está se sentindo mal? O trabalho desta manhã te deixou exausto? Você deveria ter me deixado cuidar de tudo." Depois de um tempo, a sensação de náusea diminuiu gradualmente, mas Iono ainda parecia um pouco pálida e cansada. "Não sei o que está acontecendo ultimamente," ela murmurou. Ao ouvir isso, os olhos de Koraidon se arregalaram ligeiramente. Algo clicou em sua mente. Ele se virou e lançou um olhar significativo para a barriga de Iono. De novo, Naoki percebeu o olhar e rapidamente se recompôs. Sua expressão ficou tensa por um momento, mas ele gentilmente ajudou Iono a se sentar. "Vamos à clínica para um check. Depois do almoço," disse ele, tentando manter a calma. "Está se sentindo melhor? Se nada na mesa parecer apetitoso, eu preparo outra coisa para você." Iono deu um sorrisinho tímido. "Então, eu quero peixe cozido." Naoki sorriu de volta. "Já estou indo." Ele se virou para Palmote e Koraidon. "Vocês dois podem ir comer. Não esperem por mim." Ele correu para a cozinha, pegou o peixe fresco que havia comprado no mercado naquela manhã e começou a trabalhar. De volta à mesa, Iono sentou-se em silêncio, colocando delicadamente uma mão sobre a barriga e com um olhar de admiração nos olhos. "Eu poderia realmente ser." Os Pokémon próximos começaram a perceber o clima. Seus olhos se voltaram para ela, uma centelha de compreensão se espalhando entre eles. O Indeedee mais jovem bateu palmas de alegria. A Ian parecia sentir isso também. Uma nova vida poderia em breve se juntar à sua pequena família. Os olhos de Koraidon brilharam de esperança. Será que realmente pode ser a pequena mestre? A lembrança do passado surgiu, da criança que um dia segurou o seu próprio rabo e perguntou: "Quando você vai voltar?" Agora Koraidon pensou, com o coração transbordando de calor, queria finalmente responder a essa pergunta. "Voltei." Palmoto olhou para cima, cheio de curiosidade. Tinha pai e mãe também, então entendia o que significava ter um bebê. Naoki ia ter um filho. Será que eles conseguiriam crescer e ser bons amigos, como no lar quentinho do Slugma? "Pamo", guinchou Palmote animado. Não dava para esperar. Eles poderiam brincar de esconde-esconde juntos um dia. Naoki terminou rapidamente de preparar o peixe cozido. Após o almoço, ele passou as tarefas do rancho para os irmãos Indeedee e partiu com Iono para o Hospital Municipal de Kozagi, acompanhado por Koraidon e Ciclizar. No hospital, o médico se assustou brevemente com a presença imponente de Koraidon. Mas, depois de entender o motivo da visita, calmamente iniciou o exame. Logo os resultados saíram. "Parabéns", disse o médico com um sorriso caloroso. "Vocês vão ser pais."
Ela está grávida. Naoki sentiu como se um trovão o tivesse atingido ali mesmo. O quê? Ela está mesmo grávida. Isso significava que ele seria pai? Ele imaginou uma criança segurando sua mão e chamando-o de papai com uma voz doce e suave. Lágrimas brotaram em seus olhos. Isso foi incrível. Certifique-se de que ela descanse bem quando você voltar, aconselhou o médico. Evite trabalhar demais e concentre-se em uma alimentação balanceada para que o bebê possa crescer saudável. Entendido. Naoki assentiu rapidamente. No caminho de volta, disse a Iono, a partir de hoje, você estará em repouso absoluto. Chega de batalhas de ginásio. Ligue para Geeta e peça licença maternidade. Iono ainda estava animada, mas ver Naoki tão agitado a deixou perplexa. Você está exagerando mesmo. O médico disse claramente e insistiu Naoki. Descanso é importante. O voo de Levincia para a cidade de Kozagi é longo e Dragonite voa rápido. E se a turbulência te deixar doente? Eu não sou tão frágil. Iono murmurou, mas ela estava começando a duvidar de si mesma. Você ainda precisa ser cauteloso, disse Naoki, já pegando seu telefone Rotom para ligar para Geeta. Quando Geeta atendeu e ouviu a notícia, sua voz ficou alegre e radiante. Parabéns. Mas depois de uma pausa, ela acrescentou. Dito isso, se o ginásio Levincia ficar fechado por muito tempo, isso pode afetar a programação da liga deste ano. Sua voz estava cheia de preocupação. Este ano, a Liga Paldia passou por reformas. Pela primeira vez, realizou um torneio oficial como os de outras regiões, onde os treinadores que conquistassem todos os 8 emblemas se enfrentariam em uma competição final para coroar o mais forte. E agora, uma dos principais ginásios corria o risco de fechar temporariamente. Capítulo 613. Naoki, o novo líder de ginásio. Iono franziu a testa. Não é tão sério assim. Eu me sinto bem. Batalhas de ginásio não exigem esforço físico. Eu só preciso dar ordem, certo? Naoki. Ele começou a se perguntar se talvez estivesse realmente exagerando. Geeta ouviu a conversa com um sorriso irônico. Então, casualmente disse, claro, se vocês conseguirem encontrar um treinador qualificado para ajudar temporariamente a liderar o ginásio Levincia. Acredito que Iono poderia descansar um pouco. Naoki e Iono ficaram surpresos. Em Paldia, isso é permitido, esclareceu Geeta. O ginásio Levincia é um ginásio do tipo elétrico. Se você encontrar alguém com 6 Pokémon do tipo elétrico e força equivalente a um líder de ginásio, ele pode assumir como líder de ginásio interino durante a licença. Isso é possível? Perguntou Naoki surpreso. Onde no mundo ele poderia encontrar um treinador qualificado para assumir temporariamente o cargo de líder de ginásio do ginásio Levincia? Mas então, espere. Naoki fez uma pausa e percebeu algo. Ele pode não ser um líder de ginásio oficial ou um treinador profissional em tempo integral, mas ao longo dos anos, ele reuniu vários Pokémon do tipo elétrico. E muitos deles eram fortes o suficiente para rivalizar com o time de um líder de ginásio. Ele poderia se qualificar? Pensando por um momento, Naoki olhou para cima. Será que eu consigo? Iono piscou, claramente pega de surpresa pela pergunta. Ela se virou para encará-lo, incrédula. Do outro lado da linha, Geeta riu baixinho. Claro que pode. Naoki, todos nós sabemos o quão forte você é. Contanto que você tenha 6 Pokémon do tipo elétrico, você é mais do que elegível para substituir Iono. Tipos elétricos. Vejamos. Palmot conta como 1. Jolteon, 2. Zapdos estava hospedado na Árvore do Mundo, mas poderia vir ajudar se necessário, então eram 3. Também havia aquele Pikachu que Mewtwo havia trazido de volta recentemente, 4. Mas isso ainda não era suficiente. Não havia outros tipos elétricos no rancho, pelo menos não naquele momento. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Geeta continuou. E lembre-se, você não está limitado aos tipos puramente elétricos. Se algum dos seus Pokémon tiver elétrico como tipo Terra, ele também poderá participar de batalhas de ginásio. Isso mudou tudo. Naoki se animou. Com todos os Pokémon vivendo no rancho da Casa da Árvore e na Árvore do Mundo, certamente haveria alguns com tipo Terra elétrico. Ele só precisava usar seu Terra Orb e verificar cada um. Eu vou fazer isso, disse ele confiante. Eu vou cuidar do ginásio enquanto Iono descansa. Então está combinado, disse Geeta calorosamente. Vou processar seu registro temporário de líder de ginásio. O ginásio Levincia entrará em um recesso de 3 dias enquanto você treina com Iono. Depois disso, você começará a receber desafiantes como líder de ginásio interino. Naoki assentiu. Entendido. Assim que a ligação terminou, Geeta recostou-se na cadeira, com um sorriso presunçoso no rosto. Viu? Eu sabia que era um gênio. Rika, sentada perto, levantou uma sobrancelha silenciosamente. De volta ao rancho, Naoki não perdeu tempo. Ele imediatamente começou a usar seu Terra Orb para examinar os Pokémon do tipo Terra espalhados pelo rancho. De Gogoat a Garganaco do volou trançado aos irmãos Indeedee. Um por um ele verificou. Mas apesar de seus esforços, nenhum dos Pokémon apresentou um tipo Terra elétrico. Naoki franziu a testa decepcionado. Iono, caminhando ao lado dele, disse alegremente, se o pior acontecer, você sempre pode usar meu Bellibolt. Eu te empresto para o ginásio. Naoki riu baixinho. Não vamos desistir ainda. Vou até a Árvore do Mundo e ver o que encontro lá. Com isso, ele abriu o portal através do mundo reverso e seguiu em direção à base da Árvore do Mundo, onde muitos dos Pokémon mais fortes, lendários ou não, se reuniram ao longo do tempo. O tipo Terra de Milotic era gelo. O de Arboliva era planta e Charizard, sem surpresa, tinha voador. Nesse momento, Jirachi se aproximou curioso, atraído por toda aquela excitação. Naoki o ajudou a verificar seu tipo Terra. Um clarão de luz quente brilhou, e acima da cabeça de Jirachi surgiu uma grande lâmpada amarela brilhante com uma runa em forma de raio esculpida nela.
Jirachi piscou, olhando para o símbolo brilhante com leve confusão. Naoki, no entanto, soltou um profundo suspiro de alívio. O quinto Pokémon do tipo elétrico finalmente foi encontrado. Jirachi, você estaria disposto a me ajudar? Perguntou Naoki gentilmente. Claro! Jirachi quer ajudar. Gorjeou alegremente, emocionado em retribuir o favor. Naoki já havia ajudado Jirachi uma vez, então estava animado para dar uma mãozinha desta vez. Naoki sorriu com o coração aliviado. Palmote, Jolteon, Zapdos, Pikachu e agora Jirachi. 5 poderosos Pokémon elétricos. O único problema? Esses Pokémon eram fortes demais. Usá-los em batalhas de ginásio pode ser desafiador para a maioria dos desafiantes, mas o ginásio só permitia tipos elétricos, então Naoki não tinha outra opção. Bem, ele murmurou, eles terão que lidar com isso. Talvez eu pegue leve com eles mais tarde. 5 já foram, faltava um. Ele só precisava de mais um tipo elétrico para completar o time necessário. Mas o destino, ao que parecia, tinha um senso de humor brincalhão. Depois de procurar a tarde toda, Naoki não conseguiu encontrar um único Pokémon elétrico na árvore do mundo. Os pais de Palmote, ambos do tipo elétrico, estavam idosos e desfrutavam de uma merecida aposentadoria. Lutar não era mais adequado para eles. Relutantemente, Naoki se despediu e retornou ao rancho. Alguma sorte? Perguntou Iono, aproximando-se dele. Naoki balançou a cabeça. Ainda falta uma. Então eu te empresto meu Bellibolt, ela ofereceu rapidamente. Eu já pedi a ele antes, ele está mais do que feliz em ajudar. Naoki estava prestes a aceitar quando seu telefone Rotom vibrou com uma mensagem. Naoki, você está procurando um Pokémon do tipo elétrico? Naoki piscou surpreso. Jirachi me contou. Ele disse que ficaria feliz em ajudar. Naoki, sim, ainda estou sem um. Então talvez eu possa ajudar você. Estava se referindo a uma das bestas do trovão, certo? Fazia sentido. Raikou, a personificação do trovão e do relâmpago, estava diretamente ligado ao legado de Ho. O coração de Naoki deu um pulo. Naoki, o que você quer dizer? Você verá em breve. Naoki olhou fixamente para a mensagem. Vejo vocês em breve. Será mesmo? Estava mandando Raikou para o rancho? Se sim, que tipo de ajuda estava sendo oferecida? Raikou estaria disposto a ajudar em uma batalha de ginásio? Os pensamentos de Naoki disparavam, mas ele se obrigou a manter a calma. Melhor esperar para ver. E enquanto isso, havia outra missão importante, dar um nome ao bebê. Mais tarde naquela noite, Naoki estava sentado em sua mesa, olhando listas de nomes. Iono entrou e suspirou. Não está um pouco cedo para isso? Muito cedo? Perguntou Naoki perplexo. Se escolhermos o nome agora, não precisaremos nos esforçar mais tarde. Iono pensou por um momento, depois assentiu. Isso fazia sentido. Com isso, ela se juntou a ele. Juntos, eles pensaram em nomes até altas horas da noite. Eloven, Silas, Liora, Sorin, Elara. Os nomes começaram a se confundir à medida que a lista crescia, cada um com um tom gentil e pensativo. Por fim, Iono sugeriu, e se for Elara para menina, e Sorin para menino? Mas alguns segundos depois, ela mudou de ideia novamente. Espera aí, a Liora também é tão bonita. Naoki lançou-lhe um olhar de resignação silenciosa. Ele suspirou e balançou a cabeça com um sorriso desamparado. Depois de pensar por um momento, Naoki avistou Koraidon descansando por perto com o canto do olho. Virando-se para ele, Naoki ergueu a lista de nomes de bebês. Aga? Koraidon inclinou a cabeça curioso. Naoki riu baixinho. Estamos tentando escolher um nome para o bebê, mas não conseguimos decidir. Quer nos ajudar a escolher? Ele leu os nomes em voz alta enquanto apontava para cada um no papel. Liora, Elara, Silas. Koraidon pescou pensativamente. Olhou para a folha e em sua mente a imagem do pequeno mestre, a criança que viria, surgiu bruxuleante. Então, sem hesitar, ele gentilmente bateu a pata em um dos nomes. Elara? Iono ergueu uma sobrancelha, surpresa. Elara, é muito fofa. Koraidon assentiu com firmeza e aprovação. Aga? Naoki sorriu, observando os dois. Então, se for menina, vamos chamá-la de Elara. E se for menino? Silas? Tarde da noite, Naoki estava deitado na cama, ouvindo Iono compartilhar dicas sobre as tarefas do líder de ginásio. Ficar no ginásio, aceitar desafiantes, conceder medalhas. Essa é a vida diária de um líder de ginásio, explicou ela. Mas na Liga Paldia não há uma ordem fixa para desafiar os ginásios. Isso significa que em alguns dias você enfrentará treinadores novatos sem nenhuma insígnia, e em outros, os treinadores podem aparecer já com 7. Quando isso acontece, você ajusta os Pokémon que usa com base em quantos emblemas o desafiante coletou. Ela sorriu e acrescentou. Claro, nem toda batalha precisa ser 6 contra 6. Você é livre para definir as regras, 3 contra 3, 2 contra 2, 1 contra 1, a escolha é sua. Naoki soltou um suspiro de alívio. Isso foi bom. Se ele tivesse que fazer um 6 contra 6 com o time que tinha em mente, a maioria dos treinadores não teria a menor chance. Dessa forma, ele poderia facilitar as coisas. Para treinadores iniciantes, ele poderia enviar Jolteon enérgico, mas não sobrecarregado. Se um treinador mais experiente aparecesse, ele poderia usar Pikachu. O Pikachu trazido por Mewtwo era um clone exato do Pikachu de Ash, com a mesma personalidade e o mesmo poder eletrizante. E se alguém realmente poderoso viesse desafiar, alguém que já esteve na liga, então Palmote, Zapdos e Jirachi estariam prontos. Capítulo 614. As 3 bestas lendárias. Eu cuido do ginásio quando chegar a hora, disse Naoki com a voz suave e reconfortante. Fique em casa e descanse bem. De fato, vou ajudar a cuidar de você. Iono o abraçou, sorrindo docemente. Mas não se esqueça de começar uma transmissão ao vivo quando estiver hospedando batalhas, ok? Transmissão ao vivo? Naoki piscou surpreso. Iono assentiu ansiosamente. Assim eu ainda posso te vigiar de casa. Naoki foi pego de surpresa e riu.
Tudo bem, claro. Iono sentou-se e deu a ele as credenciais da sua conta de streaming. Aqui, use meu canal quando fizer uma transmissão ao vivo. Naoki riu e assentiu. Entendi. Sem problemas. Os dois se aconchegaram na cama enquanto Koraidon e Palmote, encolhidos ao lado deles, já dormiam profundamente. Então, de repente, um pensamento atingiu Naoki. Espera, você já contou aos seus pais? Iono arregalou os olhos. Ah não, esqueci completamente. Naoki deu um longo suspiro. Bem, já está bem tarde. Eles provavelmente estão dormindo. Vamos avisá-los logo cedo amanhã. Na verdade, Iono inclinou a cabeça. Duvido que já tenham ido dormir. O papai está obcecado com aquele novo simulador da Liga Pokémon. A mamãe diz que ele está jogando batalhas de ginásio o dia todo tentando ser o campeão. Ela pegou o telefone e descou. Depois de alguns toques, seu pai atendeu. Iono, já está tarde. Você ainda não dormiu? Ela colocou a ligação no viva voz para que Naoki pudesse ouvir também. O casal trocou um olhar antes de Iono dizer alegremente. Pai, temos uma notícia emocionante. O quê? O Naoki finalmente se tornou campeão, brincou o pai. Seria um momento de orgulho para a família. Melhor ainda, disse Iono. Você vai ser avô. O quê? A voz do pai ecoou pelo alto-falante. Ouviu-se um farfalhar e então a voz de sua mãe interveio. O que aconteceu? Você confirmou? Sim, Iono sorriu radiante. Naoki e eu fomos ao hospital hoje. O médico disse que tudo parece bem. O bebê está saudável. Vocês dois vão ser avós. Houve uma pausa do outro lado, seguida por mais sons de arrastamento. Espere aí, estamos voltando para casa agora. Os pais de Iono estavam de férias na região de Galar, mas assim que souberam da notícia, não hesitaram. Reservaram o próximo voo e retornaram a Paldia durante a noite. Pela manhã, eles chegaram ao rancho Casa na Árvore com as malas a tiracolo, sem nem passar na casa deles em Levincia. Naoki os recebeu na entrada e pegou suas bagagens. A mãe de Iono sorriu calorosamente para ele, mas seus olhos rapidamente caíram para a barriga de Iono. É verdade? Você está mesmo grávida? É verdade, disse Iono, assentindo com um grande sorriso. A mãe dela engasgou e cobriu a boca. Ai meu Deus! Vou ser avó. Entrem, disse Naoki, conduzindo-os para dentro da casa. Uma vez lá dentro, eles nem tinham se sentado quando a mãe de Iono abriu uma das malas. Trouxemos alguns presentes de Galar para vocês dois. Naoki os aceitou com gratidão enquanto voltava sua atenção para sua filha. Como você está se sentindo? Algum desconforto? Que desejos você tem? Eu cozinho o que você quiser. Iono riu e olhou para Naoki. Estou bem, mãe, sério. Tenho comido bem e me sentido ótima. O que eu quiser, Naoki cozinha para mim. A mãe dela pareceu satisfeita, mas a lembrou gentilmente. Certifique-se de se manter saudável durante todo o processo. 10 meses é uma longa jornada. Você já pediu licença do ginásio? Não. Mas o Naoki vai assumir o meu lugar, disse Iono, orgulhosa. Sua mãe fez uma pausa e olhou para os dois com admiração silenciosa. Estava claro que a filha deles havia encontrado a felicidade e naquele momento, todas as preocupações desapareceram. Naoki convidou os pais de Iono para almoçar no rancho Casa na Árvore. Após a refeição, o casal se preparou para retornar a Levincia. Antes de sair, a mãe de Iono os lembrou. Se algo acontecer e vocês não souberem o que fazer, é só me ligar, está bem? Eu sei, mãe. Não se preocupe, disse Iono com um sorriso. Ver vocês dois tão felizes me tranquiliza muito, disse ela, calorosamente. Tudo bem, vamos voltar agora. Não precisa nos acompanhar até lá fora. Vá para casa e descanse um pouco. Com isso, o casal acenou e saiu do rancho. Naoki os observou desaparecer na distância antes de gentilmente pegar o braço de Iono e levá-la de volta para casa. Naquela tarde, o rancho estava calmo. Os Pokémon descansavam pacificamente, aproveitando o calor do sol. Koraidon estava deitado sob o beiral, com o rabo balançando preguiçosamente enquanto mantinha um olho no horizonte. De repente, ele se mexeu. Suas orelhas se animaram, e ele ergueu a cabeça bruscamente para olhar em uma direção específica. Naoki percebeu. O que foi, Koraidon? Koraidon resmungou suavemente e alerta. Naoki e Iono se viraram e lá, à distância, 3 Pokémon majestosos se aproximavam. O do centro tinha uma juba carmesim esvoaçante, uma postura orgulhosa e majestosa, e fios de fumaça saindo de trás da cabeça. À esquerda, um Pokémon azul e elegante se movia graciosamente. Marcas cristalinas brancas brilhavam em seu corpo, e caudas gêmeas em forma de fita flutuavam atrás dele como névoa. Sua crista cintilava como uma joia glacial. À direita, uma fera enorme, de pelos dourados e presas afiadas como sabres, avançava. Arcos elétricos pulsavam ao longo de sua cauda azul e pontiaguda, e seus olhos penetrantes irradiavam uma força primitiva. Eles se aproximaram silenciosamente e pararam bem perto do campo gramado, todos os 3 encarando Naoki e Iono com olhares firmes. Naoki prendeu a respiração. Iono, igualmente atordoada, inclinou-se. Aquilo é. As bestas lendárias, respondeu Naoki com a voz calma e reverente. Entei, Suicune e Raikou, os guardiões leais de Ho, o rei da Fênix. Agora fazia sentido a mensagem que Ho havia enviado na noite passada. A boca de Iono se abriu levemente em espanto. Eles devem ter vindo por ordem de Ho, murmurou Naoki. Iono olhou para os 3 Pokémon lendários e então tocou suavemente no braço de Naoki. Vá em frente. Eu espero você lá dentro. Naoki assentiu e a acompanhou até a casa antes de se virar novamente para o trio. Koraidon se espreguiçou, levantou-se e o seguiu. As 3 feras observavam Naoki atentamente. Cada uma se perguntava, por que Ho as havia enviado ali para aquele humano? Naoki os encarou. O rei da Fênix os enviou? Então, em sua mente, uma voz profunda e ressonante ecoou como uma chama crepitando através de um cânion. Sim, Ho nos enviou para encontrá-lo. Naoki reconheceu. Era Entei falando por telepatia. Mas por quê? Por que Ho pediu que fossem até ele? Por um momento Naoki hesitou. Então, com calma e determinação, falou.
Nesse caso, vou te levar para ver Ho. Os 3 animais piscaram, surpresos. Ho esteve aqui? Antes que pudessem perguntar mais alguma coisa, Naoki e Koraidon já estavam se movendo, liderando o caminho. As 3 bestas lendárias trocaram olhares e então silenciosamente seguiram atrás. Quando eles cruzaram o lago calmo e entraram no mundo reverso, uma onda repentina de pressão avassaladora os atingiu. Os pelos de Raikou se arrepiaram instantaneamente, e raios crepitaram levemente em volta de sua crina. Entei e Suicune ficaram tensos, estreitando os olhos enquanto observavam cautelosamente a figura sombria não muito distante, Giratina. Aquele Pokémon, o que é? Raikou rosnou baixinho. Relaxe, disse Naoki calmamente, percebendo o desconforto deles. Giratina não é perigosa. As bestas lendárias piscaram, surpresas. Raikou olhou para Naoki e depois para Giratina. Lentamente a eletricidade ao redor de seu corpo desapareceu e seu pelo voltou a ficar liso. Naoki deu um pequeno aceno para Giratina e então se virou em direção a uma passagem verde brilhante à frente. Os 3 Pokémon lendários o seguiram, ainda alertas, mas não mais hostis. À medida que eles passavam, o mundo ao redor deles mudou drasticamente. A luz do sol filtrava-se através de uma densa cobertura de folhas. O ar estava perfumado com o perfume das flores e da terra úmida. Lagos cintilantes espelhavam o céu. Pokémon selvagens brincavam livremente ao longe, e gotas de orvalho brilhavam na grama esmeralda. Foi como algo saído de um sonho. Onde é isso? Suicune perguntou suavemente com a voz cheia de admiração. Capítulo 615. Sinto a presença de Ho, rugiu Entei, olhando para um grande galho ao longe. Ele está aqui. Naoki e Koraidon seguiram em frente, e o trio o seguiu de perto. As bestas lendárias olhavam ao redor com olhos arregalados, como viajantes descobrindo um novo mundo. Tudo os fascinava. Quando eles se depararam com um enorme portão coberto de runas incrustado em um penhasco, todos pararam. É um portal de espaço-tempo, explicou Naoki. Ele se conecta a outros mundos. Esta é a base da nossa guilda de expedições. Vivemos aqui para apoiar Pokémon necessitados, neste mundo e até em outros. Este lugar se chama Árvore do Mundo. As 3 feras ficaram em silêncio. Nunca tinham ouvido falar de um lugar como aquele. Um portal espaço-temporal? Um santuário onde os Pokémon vinham ajudar os outros? Mas eles entenderam a parte sobre ajudar. Naoki se virou. Vamos. Ho está esperando por você. Eles continuaram caminhando, subindo um enorme galho em espiral que se estendia em direção ao céu. Após cerca de 10 minutos de escalada, uma visão de tirar o fôlego se abriu diante deles. Uma vasta cobertura de folhas esmeraldas, com troncos grossos formando plataformas naturais. Empoleirado em um dos galhos mais altos, o Pokémon arco-íris descansava pacificamente. Ao som de passos se aproximando, Ho virou a cabeça. As 3 bestas lendárias imediatamente deram um passo à frente e se curvaram em uníssono. Senhor Ho, Naoki e Koraidon se afastaram, observando silenciosamente a reunião. Você chegou, disse Ho suavemente num tom calmo, mas autoritário. Diga-me, o que você viu? As feras hesitaram. O que elas viram? Então, lentamente eles começaram a falar. Eu vi um portão colossal, pulsando com energia, disse Entei. Vi Pokémon de mundos diferentes vivendo juntos pacificamente, acrescentou Suicune. Eu vi uma casa, murmurou Raikou, olhando ao redor novamente. Suicune então olhou para Ho. Que lugar é esse de verdade? As penas de Ho brilhavam enquanto ele falava. Esta é a Árvore do Mundo, dizia. Naoki a construiu como um refúgio para Pokémon. Ele fundou a Guilda Expedição e viaja através das dimensões para outros mundos, levando ajuda a Pokémon em perigo, protegendo mundos à beira do colapso. As 3 bestas ficaram atordoadas. Eles se voltaram para o humano ao lado deles. E naquele momento finalmente entenderam por que Lord Ho depositara tanta fé nele. Eu os chamei aqui para que pudessem ver isso com os próprios olhos, disse Ho, com a voz firme e calma. Ele é o herói do arco-íris que escolhi. Um coração e uma vontade que não precisam de mais testes. Sim, Lord Ho. Responderam as 3 bestas lendárias em uníssono. Então Ho voltou seu olhar para Raikou. Raikou, o herói do arco-íris precisa da sua ajuda. Peço que você ofereça sua força a ele. Raikou enrijeceu-se visivelmente surpreso. Após uma longa pausa, abaixou a cabeça respeitosamente. Sim, Lord Ho. Naoki piscou, surpreso. Ho, estava falando sério? Ele realmente convocou Raikou aqui para ajudá-lo a completar sua equipe do tipo elétrico para o ginásio? Entei e Suicune se viraram para seu companheiro, enquanto Raikou encontrou o olhar de Naoki com olhos dourados e estreitos. O que você quer que eu faça? Ele perguntou claramente. Naoki coçou a nuca. Nada muito dramático. Só preciso de mais um tipo elétrico para o meu time de ginásio. Gostaria que você se juntasse a mim e me ajudasse a lutar por, digamos, 10 meses? Raikou olhou para ele, enquanto um trovão crepitava silenciosamente em sua crina. Ele estreitou os olhos novamente e então, um relâmpago explodiu ao redor dele enquanto ele avançava com um rosnado profundo e estrondoso. Então vamos ver, disse Raikou, sua voz ecoando como uma tempestade. Se você é realmente digno de empunhar meu poder. Naoki congelou. Espera, o quê? Raikou estava desafiando para uma batalha? Entei e Suicune calmamente se afastaram, silenciosamente concedendo-lhes espaço para duelar. Ho não falou nada, apenas observou com um leve sorriso. Tinha fé que Naoki estava à altura da tarefa. Naoki expirou lentamente. Certo, isso, parece muito a cara do mundo Pokémon. Então Raikou queria uma demonstração de força. Justo, então está bem, disse Naoki. Koraidon, estou contando com você. Aga. Koraidon deu um passo à frente confiantemente, olhos dourados fixos em Raikou com uma determinação calma e ardente. A tensão pairava no ar. E então, Raikou disparou para frente com raios serpenteando ao redor de seu corpo como uma tempestade.
Com um rugido semelhante ao de um trovão vindo dos céus, ele liberou uma onda de eletricidade tão intensa que enviou ondas de choque pelo ar. Raios percorreram a clareira em arco, convergindo para Koraidon. Garra de dragão! Naoki gritou. Koraidon atacou sem hesitar. Num movimento rápido, ele fechou a distância num piscar de olhos. Suas garras brilhavam com uma luz violeta intensa, carregada de energia dracônica. Com um golpe poderoso, a garra de dragão de Koraidon rasgou a barragem elétrica de Raikou e o atingiu de frente com uma explosão de poder bruto. Raikou cambaleou um pouco para trás, faíscas percorrendo seu pelo. Sua expressão ficou séria. Que força poderosa! Raikou mostrou uma expressão solene no rosto. Assim que Raikou estava se preparando para mudar de tática, ele de repente ouviu uma ordem aguda vinda do outro lado do campo de batalha. Rota de colisão. No instante seguinte, o Pokémon vermelho à sua frente saltou alto no ar. Uma onda de energia ancestral e primordial se acendeu ao redor de sua forma enquanto ele avançava como um cometa, com a cabeça baixa brilhando de poder. Perigo! Os instintos de Raikou gritaram. Ele sabia que aquele não era um ataque que pudesse encarar levianamente. Rapidamente convocou sua energia sobrenatural, crepitando com uma força azul elétrica, tentando criar uma barreira telecinética a tempo. Uma onda de pressão psíquica irrompeu de Raikou, fazendo o ar ondular de tensão. Isso funcionaria? Raikou se preparou, mas a próxima coisa que viu foi Koraidon avançando direto através da barreira como se fosse papel. Bum! A colisão explodiu em uma explosão de força. Poeira e fumaça se ergueram no ar, engolindo o campo de batalha em caos. Quando a névoa finalmente se dissipou, Raikou estava caído no chão, respirando pesadamente, com os membros flácidos sob o corpo. As faíscas que dançavam em torno de seu pelo se dissiparam. Ele havia sido derrotado. Conseguimos, disse Naoki calmamente. Koraidon bufou satisfeito e voltou para perto de Naoki. De perto, Ho assentiu discretamente em aprovação. Use uma Pokébola para pegá-lo, disse Ho. Ele vai te ajudar por mim. Naoki piscou. Espera, Ho estava realmente dizendo para ele capturar Raikou? Ele olhou para a besta lendária caída que começou a se levantar com esforço. Obedecerei ao comando do Lord Ho, disse Raikou solenemente. De repente, uma onda de energia psíquica irrompeu do corpo de Raikou. Uma das Pokébolas vazias no cinto de Naoki se destravou e flutuou no ar. Então, com um flash de luz vermelha, Raikou voluntariamente se transformou em energia e entrou na Pokébola. A bola caiu no chão, balançou uma vez, 2 vezes clique. A captura foi concluída. Naoki ficou ali atordoado, olhando fixamente para a Pokébola que agora continha a personificação do próprio trovão. Então está bem, sussurrou ele. Se essa é a vontade de Ho e Raikou, não vou deixar passar. Ele deu um passo à frente, pegou a Pokébola e olhou para o Rei Fênix. Obrigada, Ho. E Raikou, conto com você pelos próximos 10 meses. De nada, respondeu Ho gentilmente, dobrando as asas atrás dele com silenciosa dignidade. Em sua mão, a Pokébola tremeu suavemente, como se Raikou dentro dela tivesse ouvido e estivesse acenando de volta. Ho voltou seu olhar para Entei Suicune. Vocês dois, fiquem aqui na Árvore do Mundo por um tempo. Cuidem deste lugar e ajudem a proteger o rancho do Naoki. Os dois assentiram profundamente. Entendido. Naoki olhou para a Pokébola em sua mão e respirou fundo. Palmot, Jouchon, Pikachu, Zapdos, Jirachi com o tipo Terelétrico. E agora Raikou. Com 6 poderosos Pokémon do tipo elétrico reunidos, sua equipe estava finalmente completa. Naoki, o novo líder de ginásio interino de Levincia, estava pronto para enfrentar qualquer desafiante que surgisse em seu caminho. 2 dias depois, no ginásio Levincia, na cidade de Levincia, Naoki sentou-se calmamente no assento do líder de ginásio, revisando a lista de desafiantes registrados que a equipe tinha acabado de lhe entregar. Como o ginásio esteve fechado nos últimos 3 dias, muitos treinadores apareceram para desafiar hoje, disse Ania, recepcionista do ginásio. Ela olhou com curiosidade para o jovem sentado à sua frente. Era Naoki, marido da líder de ginásio, Iono. A notícia se espalhou rapidamente entre a equipe. Iono estava grávida, e Naoki se ofereceu para administrar o ginásio em seu lugar para que ela pudesse descansar em casa. Que cara atencioso, pensou Ania com admiração. A líder de ginásio deles realmente se considerava um bom homem. Naoki folheou a lista com um pequeno sorriso. Sem problemas. Cuidaremos de todas as batalhas esta manhã. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 616. Naoki examinou a tela do tablet, onde apareceram os perfis de 5 treinadores. Nome, Renzos Região, Galar, emblemas colecionados, 5. Destaques, top 16 na Copa do Campeonato de Galar. Nome, Luna Região, Paldia, emblemas colecionados, 3. Destaques, nenhum listado. Nome, Kaito Região, Oin, emblemas colecionados, 6. Destaques, top 4 nos torneios Conferência da Grande Liga e Conferência de Prata. Nome, Corina Região, Paldia, emblemas coletados, 0. Destaques, nenhum listado. Nome, Miji Região, Paldia, emblemas colecionados, 1. Destaques, nenhum listado. Naoki parou no perfil de Kaito e levantou uma sobrancelha. Semifinalista em 2 torneios da liga, ele murmurou. Esse sim é um sério concorrente. Ania interrompeu novamente. Notificamos todos os desafiantes registrados esta manhã que o ginásio está aberto novamente. Eles já estão reunidos na praça central para as batalhas. Podemos começar? Naoki assentiu. Vamos. Ele saiu do ginásio e foi em direção à praça central de Levincia, onde todas as batalhas de ginásio oficiais eram realizadas. Quando ele chegou, uma multidão já havia se reunido ao redor do campo de batalha. A maioria dos espectadores eram fãs de Iono, e muitos deles pareceram confusos ao ver outra pessoa no lugar do líder de ginásio. Espere, onde está Iono? Levincia ganhou um novo líder de ginásio? Não é o marido da Iono. Viu o anúncio dela. Ela disse que está grávida e que o marido assumirá temporariamente.
Ele não tinha uma fazenda no interior? Será que ele consegue mesmo encarar os desafios do ginásio? Ele não é só um fazendeiro. Você nunca ouviu falar do rancho da casa na árvore? Sussurros se espalharam como fogo. O burburinho da multidão era alto, mas Naoki não se deixou abalar. Ele não estava ali para alarde. Ele pegou seu telefone Rotom, entrou na conta de transmissão ao vivo de Iono e iniciou a transmissão. Imediatamente uma enxurrada de comentários confusos e pontos de interrogação inundou a tela. Não sou muito bom em fazer transmissões ao vivo, disse Naoki após uma pausa. Mas pelo bem dela, farei o meu melhor. Ele deu um toque no telefone, deixando-o pairar no ar para registrar o campo de batalha. Do lado oposto da praça surgiu o primeiro desafiante. Ele vestia uma jaqueta preta, o cabelo curto espetado levemente para cima e seu olhar penetrante transmitia uma presença calma, mas imponente, tranquilo e confiante. Este era Kaito, o treinador de Oen que chegou às semifinais das conferências de Slateport e Conferência de Prata. Esse cara definitivamente não é nenhum novato, pensou Naoki enquanto olhava o currículo do desafiante. Então tá, vamos fazer uma batalha 3 contra 3. Ele deu um passo à frente e levantou a voz para a multidão. Bem-vindos ao ginásio Levincia. Sou Naoki, líder de ginásio em exercício. A batalha de hoje será 3 contra 3. Se vocês conseguirem derrotar os meus 3 Pokémon, ganharão a insígnia elétrica. Então me mostre do que o ginásio Levincia realmente é feito, respondeu Kaito com um sorriso confiante. Sua força já ultrapassava a de um líder de ginásio típico. Para ele, as batalhas de ginásio eram apenas formalidades, trampolins em seu caminho para a conferência da Liga Paldea. Até então, todas as insígnias haviam sido conquistadas facilmente. Restavam apenas mais 2 antes que ele pudesse subir ao palco do torneio. Naoki estreitou os olhos levemente ao ouvir o tom. Esse cara não estava ali só para desafiar o ginásio, ele estava ali para atropelá-lo. Com certeza, Kaito casualmente girou o pulso, e uma Pokébola se abriu no ar. Um clarão de luz branca surgiu, e um Pokémon enorme com escamas verdes, parecidas com armaduras, pousou pesadamente no campo de batalha. No momento em que apareceu, o campo de batalha foi varrido por rajadas de vento, salpicadas de grãos de areia afiados. Uma tempestade de areia havia começado. Tiranitar, com a habilidade do fluxo de areia, murmurou Naoki, reconhecendo a mudança repentina do clima. Suspiros e murmúrios percorreram a multidão. Alguns espectadores tiveram até que recuar ainda mais para evitar a areia áspera. Cada movimento de Tiranitar exalava poder bruto, e a poeira rodopiante lhe dava a aura de um tirano do deserto, autoritário e inflexível. Tiranitar, um Pokémon pseudo-lendário da região de Johto, tipo pedra e sombrio. Um contra-ataque natural aos tipos elétrico. Então essa era sua estratégia, liderar com o que havia de mais forte e acabar com a batalha de ginásio de uma só vez. Não tão rápido, disse Naoki baixinho, e jogou sua própria Pokébola. Pikachu, eu escolho você. Uma explosão de luz branca caiu no campo, e Pikachu apareceu, com as bochechas brilhando levemente e os olhos afiados e prontos. A primeira luta da batalha de ginásio de estreia de Naoki começou oficialmente. Tiranitar contra Pikachu. Tiranitar, use terremoto. Kaito gritou sem hesitar. Tiranitar rugiu e bateu seu pé enorme no chão. O chão se abriu com um estrondo estrondoso, e fissuras irregulares avançaram em direção a Pikachu, jorrando energia bruta do tipo terra. Pikachu, use agilidade. Naoki respondeu rapidamente. Um suave brilho azul envolveu o corpo de Pikachu e num piscar de olhos, ele disparou pelo campo de batalha com uma velocidade incrível. Rachaduras surgiram no chão em seu rastro, mas Pikachu permaneceu à frente, atravessando o campo como um raio. Kaito observava calmamente de braços cruzados. Você sabe que é inútil. A área de efeito do terremoto é enorme, e o campo de batalha não é grande o suficiente para o Pikachu escapar. É só uma questão de tempo. Pikachu continuou serpenteando e disparando pelo terreno rachado, com os tremores sempre logo atrás. Mas à medida que os segundos passavam, sua velocidade aumentava cada vez mais, até que imagens residuais piscavam em seu rastro. A velocidade estonteante de Pikachu agitou poderosas correntes de ar sob o vórtice repentino. A areia levantada pela corrente de areia de Tiranitar começou a girar violentamente, se reunindo em uma enorme esfera de tempestade de areia. Naoki estreitou os olhos. Como esperado de um clone do Pikachu do Ash. Agora Pikachu pule e use a bola elétrica. Pikachu olhou para o chão rachado abaixo dele e saltou para o céu. À medida que subia, faíscas surgiram ao redor de sua cauda, formando rapidamente uma esfera brilhante e crepitante de eletricidade. Girando no ar, Pikachu torceu seu corpo e lançou a esfera brilhante como um saque de tênis, arremessando a enorme bola elétrica diretamente na tempestade de areia. No momento em que o ataque do tipo elétrico atingiu o vórtice da tempestade de areia e colidiu com o choque sísmico do terremoto, uma explosão abalou o campo de batalha. Bum! O impacto desencadeou uma onda de choque massiva. A tempestade de areia, antes densa e opressiva, foi completamente varrida. O que foi isso? Exclamou um espectador. Ele usou o fluxo de ar gerado pelo movimento de alta velocidade do Pikachu para condensar a tempestade de areia e então usou a força da bola elétrica colidindo com um terremoto para explodir tudo? Os olhos de Kaito se aguçaram. Naquele instante, ele percebeu que o líder de ginásio não era apenas um fazendeiro do interior. Então está bem. Tiranitar, terremoto de novo. Pikachu, ataque e use cauda de ferro. Graças ao seu aumento de velocidade, Pikachu já estava ao lado de Tiranitar antes que o gigante pudesse levantar um pé. Sua cauda brilhou com um brilho metálico enquanto batia com força na cabeça de Tiranitar. A força fez o enorme Pokémon cambalear, mas ele não caiu. Curto alcance, hein? Esqueça terremoto, Tiranitar. Use triturar.
Pikachu, cauda de ferro de novo. Tiranitar investiu com as presas brilhando em preto, tentando agarrar Pikachu. Mas o tipo elétrico avançou com a cauda brilhando novamente e atingiu Tiranitar em cheio no maxilar. O golpe provocou um tremor no corpo maciço de Tiranitar. Ele recuou ligeiramente com o maxilar doendo. Mas Tiranitar não era nada fácil. Recuperando o equilíbrio, balançou sua cauda pesada com um rugido, fazendo Pikachu voar pelo campo. Pikachu gritou e rolou pela terra, lutando para se levantar. Tiranitar, acabe com isso, terremoto. Tiranitar pisou com força esmagadora. O chão se rompeu, ondas sísmicas se espalhando em linhas irregulares. Pikachu, ainda se recuperando, não conseguiu escapar. O terremoto atingiu em cheio, lançando Pikachu para o alto antes que ele atingisse o chão com força e ficasse parado. Pikachu não conseguiu lutar. Naoki cerrou os punhos. Ainda não é o suficiente. Ele se lembrou de como o Pikachu de Ash já havia derrotado muitos Tiranitars antes, até mesmo o poderoso Tiranitar de Alan. Mas este era diferente. Talvez tenha sido porque esse Pikachu foi clonado muito cedo, ou talvez porque o Pikachu de Ash viajou o mundo, enfrentando líderes de ginásio, campeões e até Pokémon lendários. Este vivia em paz na árvore do mundo, um Pokémon com força, mas sem as cicatrizes da batalha. Pikachu não pode lutar. Tiranitar é o vencedor, declarou o árbitro após verificar o status do Pokémon. Desafiante Kaito, você gostaria de trocar de Pokémon? Não precisa, respondeu Kaito friamente, lançando um olhar confiante para o líder de ginásio à sua frente. Capítulo 617. Pelo que ele viu, o comando em tempo real e a habilidade tática de Naoki eram excelentes, mas o poder de seus Pokémon ainda era um pouco aquém. Mesmo que seu Tiranitar fosse derrotado, Kaito ainda tinha Pokémon mais fortes esperando na reserva. Nesse ritmo, ele pensou, ganhar o distintivo elétrico não seria problema. Então era o ginásio Levincia? Não era nada para ficar nervoso. Kaito tinha certeza da vitória. Do outro lado do campo, Naoki exalou silenciosamente. Quem ele deveria enviar em seguida? Jochon ainda era pouco treinado, mais um bichinho de estimação mimado do que um guerreiro. Um terremoto de Tiranitar e tudo estaria acabado. Ele não queria que esse distintivo fosse reivindicado tão facilmente por algum forasteiro arrogante. Se Giovanni podia usar o meu tio blindado para lutar contra desafiantes, certamente Naoki tinha permissão para usar esse Pokémon, certo? Com isso, ele pegou uma Pokébola em seu cinto e a jogou. Num clarão de luz branca, um poderoso Pokémon pássaro apareceu, com penas crepitando de eletricidade e olhos afiados como raios. Enquanto gritava, um estrondo ecoou pelo céu. Nuvens escureceram acima, formando uma frente de tempestade. Relâmpagos pulsavam através delas, iluminando os céus com um brilho sinistro. Suspiros percorreram a multidão. Isso é, o lendário pássaro do trovão Zapdos. O bate-papo transmitido ao vivo explodiu em uma enxurrada de pontos de interrogação e emojis atordoados. Os olhos de Kaito se arregalaram. Ele havia viajado pela região de Johto e suas ilhas próximas. Ele conhecia as lendas. E agora, ali bem na sua frente, estava a coisa real. O líder de ginásio realmente tinha uns Zapdos? Como se convocada somente pela vontade de Naoki, a tempestade respondeu. Kaito percebeu que ele nem sequer fez um movimento, mas a mera presença daquele Pokémon está alterando o clima. Isso estava muito além do nível de líder de ginásio. Era algo completamente diferente. Naoki sorriu calmo e sereno. Li seu perfil. Semifinalista na Conferência de Prata em Johto e na Conferência da Grande Liga em Oen. Isso é impressionante. Kaito piscou, pego de surpresa pelo elogio. Mas às vezes, continuou Naoki, a força bruta pode nos fazer esquecer o espírito da jornada. Pode levar à arrogância e nos fazer menosprezar os outros. Sua expressão ficou mais séria. Então agora darei o meu melhor nesta batalha para lembrá-los do que realmente significa desafiar um ginásio. O campo ficou em silêncio. Até os espectadores prenderam a respiração. E então, batalha, comece. Tiranitar e Per-raio. Kaito chamou. Tiranitar recuou e rugiu, acumulando uma energia branca e ofuscante em sua boca. Num piscar de olhos, disparou um raio enorme direto em Zapdos. Desvie, ordenou Naoki calmamente. Com um poderoso bater de asas, Zapdos girou no ar e evitou a explosão com facilidade. Então seus olhos brilharam e o céu tremeu. Trovão. Rachadura. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o estádio quando um raio divino caiu do céu tempestuoso, caindo sobre Tiranitar. Seu rugido de dor foi engolido pelo estrondo do trovão. Zapdos pairava acima, com as penas eriçadas de energia. Bem longe na multidão, uma garota de cabelo rosa olhava com admiração, segurando um pequeno Hauks nos braços. O nome dela era Corina. Ela tinha acabado de completar 10 anos e escolher a Hauks como seu primeiro Pokémon. O ginásio Levincia deveria ser seu primeiro desafio em sua jornada. Mas agora, ela olhou para o enorme pássaro-trovão dominando o campo de batalha. Seus Hauks a encararam, tremendo. É Hirauts. Era contra isso que eles iriam lutar? Corina não tinha mais tanta certeza. Tiranitar não pode lutar. A luta foi vencida pelo líder de ginásio Naoki. O árbitro deu um passo à frente, verificou a condição de Tiranitar e levantou a bandeira para declarar o resultado. Tiranitar jazia imóvel, seu corpo blindado carbonizado e rachado por raios. Sua estrutura poderosa, normalmente imponente e indomável, agora parecia flácida, seus olhos espirais contando toda a história da derrota. O telefone rotom da transmissão ao vivo deu um zoom para um close, e o público soltou um suspiro coletivo. Um único trovão subjugou completamente Tiranitar. Este não foi um movimento normal de um Pokémon, foi uma prova do poder avassalador de Zapdos. Celulares apareceram na praça e as redes sociais explodiram. A audiência da transmissão ao vivo disparou, com conversas animadas inundando a transmissão. Meu Deus, era o Zapdos?
Tiranitar foi frito. Esse cara não é só um líder de ginásio substituto. No campo de batalha, Zapdos pairava calmamente com a eletricidade ainda crepitando em suas asas, cercado pelos restos desbotados das nuvens de tempestade. Kaito, o desafiante, enxugou o suor da testa. Aquele poder era surreal. A voz de Naoki ecoou. Se você quer o distintivo elétrico, mostre que tem o que é preciso. Venha provar. Pelas regras do ginásio, ele não podia trocar Pokémon no meio da batalha. Zapdos permaneceu em campo. Kaito silenciosamente devolveu Tiranitar e pegou uma segunda Pokébola. Gardevoir, é a sua vez. Com um clarão de luz, uma graciosa Gardevoir emergiu, seu corpo branco, semelhante a um vestido, brilhando. Ela se erguia com o olhar aguçado, pronta para lutar. Segunda luta, Zapdos contra Gardevoir. Multiplicar, fechem a lacuna. Ao comando de Kaito, Gardevoir se turvou e se multiplicou. Clones ilusórios se espalharam pelo campo de batalha, cercando Zapdos em todas as direções. Ela está tentando mascarar sua posição e atacar de ângulos cegos, observou Naoki. Zapdos, use descarga. Rachadura. Zapdos irrompeu em um relâmpago. Uma cúpula brilhante de eletricidade irrompeu, destruindo todas as ilusões em um instante. Os clones estouraram como bolhas e a verdadeira Gardevoir, atingida pela explosão, gritou quando a eletricidade a percorreu. Gardevoir. Kaito gritou. Ela cambaleou, faíscas percorrendo seu corpo. Seus membros se contraíram. Ela tentou se teletransportar, mas hesitou. Ela está paralisada. Kaito cerrou os punhos. Vamos, aguente firme. Zapdos, use trovão. Naoki ordenou. Bum. Um relâmpago ofuscante atravessou as nuvens, atingindo o chão como um julgamento divino. A arena inteira tremeu quando o raio atingiu Gardevoir, envolvendo-a em um clarão ofuscante de eletricidade. Por um momento, nada pôde ser visto através do brilho. Então, silêncio. Quando a luz se apagou, Gardevoir estava caído no chão, inconsciente. Ela havia sido derrotada. Gardevoir não pode lutar. Esta partida vai para o líder de ginásio Naoki. Anunciou o árbitro, erguendo sua bandeira. O desafiante Kaito agora está com seu último Pokémon. Se ele perder mais um, a batalha de ginásio terminará em derrota. Droga, eu vou perder? A expressão de Kaito era tensa. Em todos os seus anos de viagem, ele nunca havia encontrado um oponente como aquele. Ele presumira que seu circuito de ginásio por pau dia seria tranquilo. A maioria dos líderes de ginásio, segundo sua experiência, sucumbiria facilmente diante de seus poderosos Pokémon. Ele frequentemente pensava que o desafio de ginásio em si havia perdido sentido. Por que se dar ao trabalho de lutar contra oponentes tão fracos? Às vezes, ele nem sequer trocava uma palavra com os líderes de ginásio. Ele simplesmente os esmagava, reivindicava o distintivo e ia embora. Mas agora, as palavras de Naoki ecoaram em sua mente. Às vezes, uma força muito grande pode fazer as pessoas esquecerem suas intenções originais. Ele realmente se tornou tão arrogante? Perdido em pensamentos, Kaito hesitou, então silenciosamente enviou seu terceiro e último Pokémon, Altaria. Mas apenas 3 minutos depois, Altaria foi derrubada por outro trovão devastador de Zapdos. Altaria não pode lutar. O líder de ginásio Naoki é o vencedor desta partida. O apito do árbitro soou alto e claro, cortando a tensão elétrica no ar. Kaito silenciosamente devolveu Altaria a sua Pokébola, olhou para ela por um momento e então se virou para sair da arena sem dizer mais nada. Do outro lado do campo de batalha, Naoki o observou partir e soltou um suspiro silencioso. Se esse treinador tivesse demonstrado mais humildade, se ele não tivesse subestimado os fracos ou entrado em todas as batalhas com excesso de confiança, então Naoki poderia estar disposto a lhe conceder o distintivo. Afinal, Iono disse uma vez, as batalhas de ginásio não testam apenas a força do treinador, elas também testam sua vontade, seu caráter e seu coração. Se um desafiante pudesse demonstrar ao menos uma dessas características, e suas habilidades não fossem completamente deficientes, um líder de ginásio tinha o direito de lhe conceder um distintivo em reconhecimento. Mas desta vez, não foi o suficiente. Naoki olhou para o céu, onde nuvens de tempestade ainda rolavam suavemente devido à presença de Zapdos, e murmurou para si mesmo. Espero que nos encontremos novamente algum dia, quando você redescobrir sua centelha. Capítulo 618. Mãe, está muito assustador aqui, quero ir para casa. Zapdos, volte, gritou Naoki, trazendo de volta o Pokémon lendário em um feixe de luz vermelha. As nuvens carregadas acima começaram a se dispersar lentamente à medida que a estática no ar se dissipava. Ele se virou para o árbitro e assentiu, sinalizando que estava pronto para o próximo desafiante. O árbitro olhou para a lista de inscrição e anunciou em voz clara. Próxima desafiante Corina, por favor entre na arena. Corina? Naoki piscou surpreso ao ouvir o nome. Se ele se lembrava corretamente, era a menina de 10 anos que havia acabado de começar sua jornada Pokémon. Ela ainda não tinha nenhuma insígnia, aquela seria sua primeira batalha oficial de ginásio, o que significava que ele precisava ajustar sua equipe adequadamente. Naoki já tinha um Pokémon em mente para um desafiante iniciante. Mas com o passar dos minutos, ninguém apareceu no portão oposto. Naoki inclinou a cabeça. O árbitro gritou novamente, desta vez um pouco mais alto. Desafiante Corina? Você está pronta para a próxima luta no ginásio Levincia. Por favor, dirija-se à praça central. Alguns segundos depois, uma pequena figura surgiu correndo da lateral do campo. Uma garota de longos cabelos rosa com não mais de 10 anos, aproximou-se nervosamente do campo de batalha, segurando um Halt trêmulo nos braços. Ela claramente assistira a toda a luta anterior, desde a entrada devastadora de Zapdos até suas vitórias estrondosas. E agora, ela deveria lutar contra o mesmo líder de ginásio. Corina olhou para Naoki com olhos arregalados e ansiosos. Sentia que suas pernas poderiam ceder a qualquer momento. Até o Halt em seus braços estava tremendo. Aquele Zapdos era como um deus do raio.
Se formos atingidos por ele, seremos fritos como torradas, pensou o pequeno tipo psíquico, quase choramingando. Naquele momento, tanto o treinador quanto o Pokémon foram tomados pelo mesmo pensamento instintivo. Mãe, está muito assustador aqui, quero ir para casa. Quando Corina entrou na área dos desafiantes, Naoki notou sua expressão nervosa. Ele presumiu que ela estava apenas impressionada com a multidão. Afinal, era sua primeira batalha de ginásio diante de uma plateia. Para tranquilizá-la, Naoki lhe deu um sorriso gentil e falou calorosamente. Olá, sou Naoki, o líder de ginásio em exercício. Não se preocupe muito, é apenas uma luta amistosa. Vamos nos divertir, ok? Os olhos de Corina se arregalaram de surpresa com a gentileza dele. Ela apertou Haltz com mais força e assentiu lentamente, tentando ao máximo ser corajosa. Quero colecionar todos os emblemas. Quero competir na Liga Pokémon. Quero ser forte como a campeã Geeta. Com esses pensamentos, ela sussurrou para o parceiro. Haltz, não tenha medo. Faremos o nosso melhor juntos, ok? Vamos ganhar nossa primeira insígnia. Haltz, vendo sua determinação, respirou fundo e deu um pequeno e corajoso aceno de cabeça. Naoki sorriu novamente e pegou outra Pokébola do cinto. Vem cá, Jouchon. Um clarão branco revelou o ágil Pokémon do tipo elétrico, com o pelo estalando suavemente devido à estática. Ele se espreguiçou, bocejou e pareceu levemente irritado por ser interrompido em seu cochilo vespertino. As regras desta partida são 1 contra 1, explicou Naoki. Cada lado enviará um único Pokémon. A batalha termina quando nenhum dos lados puder continuar. Corina piscou, confusa. Um Pokémon? Só isso? Ela olhou novamente para Jouchon, e depois novamente para seus Haltz. Espera, ele não está usando o pássaro monstro do trovão de antes? Haltz também espiou Jouchon, visivelmente relaxado agora que o campo de batalha não continha uma tempestade de raios viva. O humor deles mudou num instante. Corina cerrou os punhos minúsculos, determinada. Vai, Haltz! Com uma explosão de coragem, Haltz saltou de seus braços e assumiu seu lugar no campo de batalha, enfrentando Jouchon com bravura renovada. Naoki ergueu uma sobrancelha, levemente divertido. Haltz, hein? Definitivamente um novato. Mas sua expressão permaneceu suave. Ele sabia o quanto essas primeiras batalhas significavam para os treinadores iniciantes. O árbitro, vendo que ambos os lados estavam prontos, apitou para começar. Haltz, use telecinese, gritou Corina. Como muitos treinadores iniciantes, seu comando era simples e direto. Vá em frente. Ela era claramente novata em batalhas Pokémon, mas seu coração estava no lugar certo. Respondendo imediatamente, uma suave luz azul brilhou nos olhos de Haltz. Suas pequenas mãos brilharam fracamente enquanto ele invocava uma suave força telecinética e a arremessava em direção a Jouchon. Jouchon, desvie. Naoki ordenou calmamente. Com reflexos rápidos como um raio, Jouchon disparou pelo campo de batalha em um borrão, evitando facilmente a onda de energia psíquica. Errou? Corina ofegou. Uma onda de pânico a atingiu enquanto ela rapidamente dava a próxima ordem. Tente de novo, outra telecinese. Haltz assentiu, ainda recuperando o fôlego, e começou a invocar outra onda de energia. Depois outra. E outra. Uma a uma, rajadas brilhantes de energia telecinética cruzaram o campo de batalha, mas nenhuma conseguiu atingir o ágil tipo elétrico, que se movia sem esforço de um lado para o outro. A agilidade de Jouchon era simplesmente de outro nível. Após mais algumas tentativas, Haltz estava visivelmente exausto. Sua respiração ficou mais pesada e seu corpo cambaleou levemente. Ele havia esgotado grande parte de sua resistência psíquica em um curto espaço de tempo. Percebendo o momento de agir, Naoki falou calmamente. Jouchon, use teia elétrica. As orelhas de Jouchon se contraíram. Sem diminuir o ritmo, ele se virou no meio da corrida e disparou direto em direção a Haltz. Saltando no ar, abriu a boca e liberou uma explosão de energia crepitante. Uma esfera dourada de eletricidade disparou e se expandiu rapidamente no ar, transformando-se em uma rede brilhante de fios carregados. Desceu num piscar de olhos e envolveu Haltz com precisão. Hai! Haltz gritou brevemente antes de desmaiar sob o choque de energia elétrica. Haltz! Corina gritou dando um passo à frente. O árbitro interveio rapidamente, examinou os Pokémon e levantou a mão. Haltz não pode lutar. O vencedor desta partida de ginásio é Naoki, o líder de ginásio de Levincia. Naoki ficou em silêncio por um momento. Você começou sua jornada há pouco tempo, certo? Perguntou Naoki gentilmente. Corina devolveu Haltz a sua Pokébola, planejando levá-lo ao centro Pokémon mais tarde. Ao ouvir a pergunta, ela assentiu. Sim, eu parti há apenas uma semana. Não é de se espantar. Naoki deu um sorriso sutil, mas não a provocou. Em vez disso, ofereceu um conselho sincero. Ainda é um pouco cedo para você desafiar ginásios. A julgar pelos seus Haltz, ele provavelmente ainda não aprendeu muitos movimentos, certo? Nessas condições, vencer uma batalha de ginásio é realmente difícil. Corina piscou, confusa. Então o que eu devo fazer? Naoki parou um momento e explicou pacientemente, treinamento especial. Leve o Haltz para a natureza e treinem juntos. Lutem com Pokémon selvagens ou treinadores aliados. Deixem que ele ganhe experiência de verdade, desenvolva resistência e aprenda novos movimentos gradualmente. Quando ele ficar mais forte, voltem e desafiem o ginásio novamente. Foi uma sugestão realista, especialmente para alguém com Haltz. Ao contrário de iniciantes resistentes como Charmander ou Squirtle, Haltz é frágil e aprende apenas alguns ataques básicos no início. Treinadores inteligentes geralmente capturam um segundo Pokémon para ajudar Haltz no início. Mas parecia que Corina só tinha seus Haltz. A garota fez uma pausa pensativa e então assentiu com firmeza. Entendo. Obrigada, senhor líder de ginásio. Ela cerrou os punhos com determinação. Vamos treinar duro e ficar mais fortes. Depois voltaremos e desafiaremos vocês de novo. Naoki lhe deu um sorriso encorajador. Estou ansioso para ver o quanto você cresce. Com isso, Corina se virou e saiu da praça com seus Haltz.
Sua primeira parada foi o Centro Pokémon em Levincia, e então ela foi em direção à floresta fora da cidade para começar sua jornada de treinamento especial. Enquanto isso, Naoki se preparava para seu terceiro desafiante do dia. O próximo treinador foi Renzo, um garoto calmo e de aparência robusta da região de Galar, que havia ficado entre os 16 melhores da Copa dos Campeões de Galar. Ele já havia conquistado 5 insígnias de ginásio. De frente para ele do outro lado do campo de batalha, Naoki assentiu com respeito. Bem-vindos ao ginásio Levincia. Eu sou Naoki, o líder do ginásio. Esta batalha será uma luta padrão de 3 contra 3. A partida termina quando todos os Pokémon de um lado não puderem mais lutar. Naoki pegou uma Pokébola familiar e a jogou no ar. Com um clarão de luz branca, Jouchon saltou e pousou agilmente no campo de batalha, com os pelos eriçados de energia. Renzo respondeu com calma e confiança. Estou honrado. Vamos dar o nosso melhor. Vai, meu parceiro. Um estrondo estrondoso ecoou quando a Pokébola lançou um Pokémon enorme e metálico. Seu corpo enorme e segmentado brilhava como aço polido, e olhos vermelhos brilhavam com um foco intimidador. O chão tremeu sob ele. Cetelix. Alguém na plateia exclamou. Uma onda de reações se espalhou entre os espectadores. Ah não, é o Cetelix. Tipos elétricos não funcionam contra tipos terrestres. Cetelix é parcialmente terrestre e completamente imune a ataques elétricos. Jouchon vai ter dificuldades. Essa coisa também parece calejada pela batalha. Será que ela consegue lidar com o Zapdos se ele aparecer mais tarde? O líder de ginásio está em apuros desta vez. Sussurros e conversas animadas enchiam a praça enquanto o novo confronto estava prestes a começar. Capítulo 619. O quê? Zapdos não é o Pokémon mais forte dele? O corpo de Cetelix brilhava com um brilho metálico arrepiante. Sua estrutura de ferro estava coberta de cicatrizes de batalhas passadas, cada uma delas um testemunho de sua experiência e força brutas. Em comparação, o muito menor Jouchon parecia quase indefeso. Naquele momento, Jouchon olhou para o imponente Cetelix e não conseguiu evitar sentir uma pontada de medo. Batalhas são assustadoras. É muito mais divertido brincar de esconde-esconde com Vaporeon e Flareon em casa. Mas então Jouchon pensou em Naoki, seu treinador. Naoki precisava dele. Como ele poderia fugir agora e desfrutar de uma vida pacífica enquanto Naoki lutava sozinho? Por Naoki, eu lutarei. O apito do árbitro ecoou pela praça, e a batalha de ginásio começou oficialmente. Cetelix, use cavar, gritou Renzo. Apesar da vantagem do tipo, Renzo não subestimou Naoki. Em vez disso, optou por começar com uma tática cautelosa. O comando foi dado, e o enorme Cetelix moveu-se repentinamente com uma agilidade surpreendente. Bateu a cabeça no chão e se enterrou sob o campo de batalha como uma broca, desaparecendo sob a superfície em instantes. Uma onda percorreu o campo de batalha enquanto Cetelix cavava um túnel abaixo, aproximando-se rapidamente da localização de Jouchon. Naoki cerrou os dentes. Isso é um problema. Jouchon, mimado e preguiçoso na maioria dos dias, não havia passado por muito treinamento especial. Embora tivesse consumido um pão-trovão, que lhe conferia uma energia do tipo elétrico excepcionalmente forte, seu conjunto geral de habilidades era deficiente. Tudo bem. Jouchon só está aqui para completar, pensou Naoki. Vamos ver até onde conseguimos chegar. Mantendo uma expressão neutra, ele calmamente ordenou. Jouchon, use agilidade. Bui! Jouchon ganhou vida e começou a correr pelo campo de batalha em alta velocidade, levantando nuvens de poeira enquanto corria em círculos. Cetelix perseguiu do subsolo, seguindo os movimentos de Jouchon. Sem aviso, Cetelix irrompeu do chão com força violenta, colidindo com Jouchon em plena corrida. O impacto lançou Jouchon para o alto. Ele desceu em espiral e atingiu o chão com força, inconsciente com os olhos girando e um gemido fraco. Naoki suspirou. Como esperado. Se fosse Pikachu, ele poderia ter enfrentado Cetelix no subsolo com cauda de ferro. Jouchon não pode lutar. O vencedor deste round é Renzo, declarou o árbitro. Então, virando-se para o desafiante. Você gostaria de trocar de Pokémon? Renzo balançou a cabeça. Não precisa. Você veio preparado, disse Naoki, trazendo Jouchon de volta para sua Pokébola. Mas não espere que o resto seja tão fácil. Ele pegou outra bola. Renzo engoliu em seco. Já era a hora? O Naoki ia mandar aquele Zapdos aterrorizante? Com uma explosão de luz branca, o próximo Pokémon apareceu, mas não era Zapdos. Era o Pikachu. Renzo suspirou aliviado. Graças a Arceus. Cetelix, use cavar novamente. Ele gritou confiantemente. Cetelix, ainda energizado, caiu de volta no chão e começou a cavar rapidamente abaixo da superfície, indo direto para Pikachu. Pikachu, fique alerta. Naoki avisou. Pica-pi. Pikachu estreitou os olhos, examinando o campo de batalha em busca de tremores e saliências no terreno. A estrutura enorme de Cetelix não conseguia se esconder nem mesmo no subsolo. Seus movimentos deixavam sulcos e rachaduras reveladores na terra. Naoki esperou pelo momento exato em que Cetelix estava prestes a explodir do chão. Agora, pule e use o rabo de ferro. O comando o atingiu como um raio. Pikachu instintivamente saltou no ar no momento em que Cetelix emergiu da superfície. No ar, a cauda de Pikachu se iluminou com um brilho metálico e forte. Com um giro gracioso, ele atingiu seu cauda de ferro brilhante em cheio no crânio de Cetelix. O golpe enviou ondas de choque pelo campo e jogou o enorme corpo de Cetelix para trás, jogando-o no chão. Ele acabou de contra-atacar o cavar? Renzo estreitou os olhos e rapidamente mudou de tática. Cetelix, use apertar. O corpo maciço de Cetelix investiu novamente, posicionando o Pikachu diretamente entre suas espirais. Como uma cobra caçando sua presa, a serpente de ferro se contorceu e, em um instante, seu pesado corpo de aço envolveu Pikachu firmemente.
Pica! Gritou Pikachu, debatendo-se enquanto suas patinhas minúsculas pressionavam as placas frias de metal. Ele se contorcia e chutava, mas a pegada de Cetelix era como um torno. Por mais que Pikachu tentasse, não conseguia se soltar. Desesperado, Pikachu liberou uma onda de eletricidade, com raios crepitando na armadura de Cetelix. Mas a energia se dispersou inofensivamente, conduzida diretamente para o chão através da tipagem terrestre de Cetelix. Ataques elétricos, completamente ineficazes. Pikachu, seja fofo. Use olhos ternos, gritou Naoki, sem outra opção a não ser tentar distrair Cetelix emocionalmente. Os olhos de Pikachu brilharam, suas orelhas caíram enquanto ele demonstrava a expressão mais lamentável e trêmula que conseguia demonstrar. Mas Renzo reagiu instantaneamente. Não caia nessa. Cetelix, use a tumba de areia. Acabe com isso agora. Cetelix voltou a se concentrar, sacudindo a cabeça para se livrar do breve torpor. O chão tremeu. Uma tempestade rodopiante de areia amarela irrompeu de baixo, envolvendo os dois Pokémon em um vórtice feroz. O campo de batalha foi engolido por uma prisão giratória de areia, cortando a visão de Naoki. Pikachu! Naoki gritou, tentando enxergar através da tempestade de poeira com o coração acelerado. O vórtice durou quase 3 minutos inteiros. Então, lentamente as areias rodopiantes começaram a se acomodar. Cetelix emergiu da armadilha de areia movediça, imponente e triunfante. Pikachu estava caído ali perto, com o pelo coberto de areia, claramente incapaz de continuar. Pikachu não pode lutar, declarou o árbitro. Este round vai para o Renzo. Naoki fechou os olhos, assentiu baixinho e trouxe Pikachu de volta para sua Pokébola. Você se saiu muito bem, amigo. Descanse um pouco. Ele pegou sua última Pokébola. Parece que você me levou ao limite, ele disse, com uma centelha de intensidade na voz. Renzo respirou fundo. Já era hora? O Naoki estava prestes a mandar? Um clarão de luz branca explodiu no campo, e lá estava. Zapdos. O lendário pássaro do trovão bateu suas asas poderosas, liberando uma onda de relâmpagos que iluminou brevemente o céu nublado. Seu olhar penetrante varreu o campo de batalha. O bate-papo ao vivo ficou frenético imediatamente. É ele de novo, o lendário Zapdos. Nunca imaginei que um líder de ginásio pudesse realmente ter um Pokémon lendário. E claro, é poderoso, mas Zapdos é elétrico, voador. Contra um tipo terrestre, de aço como Cetelix, ele está em desvantagem. Golpes elétricos não funcionam. E será este o trunfo do Naoki? Seu último trunfo? Taz? Você deve ser novo por aqui. Zapdos é só a ponta do iceberg. Você ainda não viu nada. Entre os espectadores, alguns treinadores que sofreram derrotas esmagadoras durante o teste de Naoki no rancho da casa na árvore rapidamente começaram a participar, postando avisos e histórias de batalha no chat. O feed de comentários explodiu de espanto. Você nunca viu os terríveis Gogoats. Eles podem invocar um enorme terreno gramado em um instante, e de alguma forma isso só beneficia os Gogoats. Não se esqueçam da Dragonite. Ela pode causar uma tempestade à vontade. Sinceramente, o Naoki tem muito mais experiência com os tipos planta e dragão do que com os tipos elétrico. Basta ver a diferença de força entre Jolteon, Pikachu e Zapdos. O time que ele está usando hoje parece totalmente improvisado. Aposto que os 3 Pokémon restantes dele são ainda mais assustadores. Não me surpreenderia se ele tivesse um Palmote que luta como um Tinkaton, esmagando os oponentes com socos que parecem martelos. Esses comentários chocaram espectadores e internautas em diferentes regiões. Espera, Zapdos não é o Pokémon mais forte dele? Afinal, aquele era o Pokémon lendário Zapdos. Normalmente, seria o trunfo de qualquer treinador, usado apenas nos momentos mais difíceis. Mas aqui, Naoki o enviou como seu terceiro Pokémon, insinuando que havia outros ainda mais fortes esperando por trás dele? As pessoas ficaram atordoadas. Por que alguém tão poderoso está servindo como líder de ginásio? O feed de comentários também respondeu rapidamente a isso. Há rumores de que a líder de ginásio original está em licença maternidade, e seu marido Naoki está substituindo-a temporariamente. Bem, sorte dos desafiantes do ginásio Levincia então. Na verdade, esses palpites não estavam muito distantes. Naoki escolheu Zapdos como seu terceiro Pokémon por um motivo. Raikou, recém-adicionado à sua equipe, tinha um poder imprevisível, provavelmente comparável ao de Zapdos. Depois havia Palmote, e finalmente Jirachi. Embora Jirachi parecesse fofo e inofensivo, ele abrigava imensa energia de cometa em seu corpo. Originalmente criado para nutrir as terras de Paldea como as folhas da árvore do mundo, agora retinha essa energia exclusivamente para a batalha. Se liberasse todo o seu poder, Naoki imaginou que poderia rivalizar com a explosão de um pequeno meteorito. Capítulo 620. Papai já está planejando o campeonato dela. Assim que a especulação atingiu o auge, o árbitro apitou, sinalizando o round final. Cetelix, use Rock Slide. Renzo ordenou rapidamente. Cetelix lançou um grito agudo e implacável para Zapdos, sem medo. Apesar do status lendário do oponente, seu espírito de luta permanecia inabalável. O enorme Pokémon, semelhante a uma serpente, abriu suas mandíbulas, conjurando pedras afiadas com energia terrestre. Uma após a outra, pedras enormes foram lançadas em direção a Zapdos no ar. Zapdos, no entanto, era rápido demais. Bateu as asas bruscamente, subindo mais alto e se contorcendo para evitar cada pedra. Deu um grito agudo, depois recolheu as asas e mergulhou. Renzo sentiu um arrepio. Rápido demais. Não consigo acertar, murmurou. Cerrou os punhos com força, tentando manter a calma. Pense em um jeito de reverter isso. Do outro lado do campo, Naoki levantou a mão e gritou. Zapdos, use furacão. Relâmpagos estalaram no céu. Os olhos do pássaro lendário se estreitaram, seu olhar fixo em Cetelix enquanto faíscas elétricas estalavam em suas asas.
Com um bater de asas poderoso, Zapdos gerou uma violenta tempestade de vento. Uma rajada estridente varreu o campo como um ciclone. Até o corpo maciço e blindado de Cetelix tremeu com a força bruta. O redemoinho o atingiu de frente. Areia e detritos rodopiavam pelo ar. Os ventos brutais golpeavam o corpo de Cetelix, deixando arranhões e marcas em sua pele de aço. Cetelix, aguente firme. A voz de Renzo estava tensa. As coisas estavam claramente saindo do controle. Eles haviam caído no ritmo do oponente. Cetelix imediatamente bateu a cauda no chão com um estrondo estrondoso, forçando a terra rachada sob ele a ceder ligeiramente enquanto sua estrutura maciça afundava no solo. Afundando-se ainda mais, Cetelix finalmente se estabilizou em meio à tempestade. Naoki estreitou os olhos, observando calmamente. Ao ver Cetelix se enraizando no lugar, deu um sorriso fraco e gritou: Zapdos, use onda térmica. Os ventos turbulentos pararam de repente. O coração de Renzo afundou. Cetelix, cavar. Depressa. Mas já era tarde demais. O ar ficou escaldante em um instante. A temperatura subiu rapidamente, distorcendo o ar em ondas de calor. Uma rajada escaldante varreu o campo, atingindo o corpo metálico de Cetelix. Mesmo enquanto tentava se esconder para escapar, o vento quente o perseguia como um fantasma em busca de calor, penetrando em cada fenda. Cetelix se contorceu, a cauda se debatendo violentamente enquanto seu corpo, semelhante a uma armadura, convulsionava sob o calor implacável. Com um gemido torturado, ele rompeu do chão e desabou, tremendo e incapaz de continuar a luta. O árbitro correu, verificou o estado de Cetelix e apitou: Cetelix não pode lutar. Esta luta vai para o líder de ginásio Naoki. Sem perder o ritmo, Renzo chamou Cetelix de volta e enviou seu segundo Pokémon, Drizzile, a evolução intermediária do inicial do tipo água da região de Galar. 3 minutos depois, Drizzile foi atingido por um raio ofuscante vindo de cima. E então veio seu último Pokémon, Mamoswine. Mas assim como os anteriores, Mamoswine foi pego por outra onda de calor. Em poucos minutos, desabou sob o vento forte, e sua estrutura pesada não foi páreo para o lendário Pássaro do Trovão. Quando o terceiro e último Pokémon de Renzo desmaiou, a praça inteira ficou em silêncio. A atmosfera estava pesada. Ninguém conseguia acreditar. Zapdos havia varrido os 3 oponentes em sequência mais uma vez. A multidão ao redor do campo de batalha e os espectadores na transmissão ao vivo ficaram atonitos e sem palavras. E com esse choque surgiu outro pensamento assustador. Se Zapdos é tão forte, então quão aterrorizantes são os outros 3 Pokémon que Naoki ainda não revelou? O bate-papo ao vivo explodiu. Zapdos acabou de vencer 3 contra 1 de novo. Essa coisa é imparável. Não tem como Zapdos ser o mais forte do time, certo? Ele nem é o verdadeiro líder de ginásio? Ele está substituindo a esposa? Se Zapdos é apenas o terceiro, que tipo de monstro é o número 6? À medida que a admiração dava lugar à admiração, os fãs começaram a aparecer. Seguidores, curtidas e dicas afluíam à transmissão. Afinal, quem não admiraria um treinador poderoso o suficiente para capturar e lutar com um Pokémon lendário como Zapdos? Naoki, sem perceber o caos no chat, estava calmamente juntando suas coisas. Após a batalha, a assistente de ginásio Ania se aproximou dele e disse: Senhor Naoki, o campo de batalha está uma bagunça. Não podemos mais realizar desafios como este. Naoki olhou ao redor e assentiu. Terremotos, escavações e rajadas de vento faziam seu campo de batalha no ginásio parecer uma zona de guerra. Estimamos cerca de 5 horas para os reparos, acrescentou Ania. Enquanto isso, por favor, deixe seu Pokémon descansar. Entendido, respondeu Naoki. Ele pegou seu telefone Rotom, encerrou a transmissão ao vivo e decidiu ir para casa por enquanto. Poderia voltar ao trabalho assim que o campo de batalha fosse restaurado. Enquanto isso, no escritório regional da Liga Pokémon, Geeta tinha acabado de terminar suas tarefas matinais quando se lembrou de que hoje era o primeiro dia de Naoki substituindo-o no ginásio Levincia. Ela rapidamente encontrou Rika e perguntou: já passou a manhã toda? Como está o Naoki? Algum desafiante promissor ganha uma insígnia? Rika deu uma risada seca e respondeu: nenhuma. Geeta piscou surpresa. Por que não? Rika suspirou. Naoki enviou Zapdos como seu terceiro Pokémon. Todos os desafiantes foram completamente eliminados por ele. Ela fez uma pausa antes de acrescentar: se isso continuar assim, duvido que alguém vá passar no desafio do ginásio Levincia. A pálpebra de Geeta se contraiu. Aquele homem, murmurou ela, esfregando as têmporas. Como as coisas acabaram assim? Ninguém poderia se classificar para o torneio da Liga Paldia deste ano sem primeiro derrotar o ginásio Levincia, mas nenhum treinador havia passado no desafio do ginásio. E sem mais desafiantes, Paldia não atrairia novas estrelas em ascensão. Sem novos talentos, o cenário competitivo da região ficaria estagnado. E se isso acontecesse, todas as indústrias, o comércio, o turismo e muito mais da região estagnariam. Tudo isso diminuindo a velocidade até ficar rastejando. Naquele momento, Geeta sentiu seu mundo inteiro começar a tremer. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ao lado dela, Rika levantou uma sobrancelha e murmurou: você foi quem o escolheu, presidente. Não, preciso falar com Naoki imediatamente. Sem dizer mais nada, Geeta pegou seu telefone Rotom e ligou para Naoki. A ligação foi completada rapidamente. Naoki estava almoçando. Ele estava sentado a uma mesa de madeira no rancho Casa na Árvore, cercado por Pokémon alegres e uma Iono muito contente, ambos desfrutando de uma refeição farta. Ao ver Geeta aparecer na tela, Naoki pareceu levemente surpreso. O que houve, presidente? Naoki, disse Geeta com um sorriso forçado. Você não precisa ir com tudo nos desafiantes de ginásio. Naoki fez uma pausa e então respondeu calmamente: não usei toda a minha força.
Jetta! Ele não estava mentindo. Comparado ao poder absoluto de seus Pokémon não elétricos, os dragões, o trio de Gogoats e os lendários que guardavam a árvore do mundo, os que ele havia usado até então estavam praticamente se segurando. Por um longo momento Jetta ficou em silêncio, sem saber o que dizer em seguida. Após uma longa pausa, Jetta finalmente falou novamente para oferecer uma sugestão. Que tal isso? Você não precisa perder de propósito, nem pegar leve só para deixar alguém ganhar. Mas se você encontrar alguém forte e alguém promissor, um talento de verdade que pode se tornar um treinador poderoso mesmo que ele perca, você pode dar a ele o distintivo de ginásio. Pense nisso como um incentivo para continuar. Naoki piscou surpreso. Isso é permitido? Jetta sorriu e assentiu. Claro, mas só se você acreditar que eles têm potencial real. Confio no seu julgamento, Naoki. Naoki hesitou por um instante e então assentiu levemente. Tudo bem, entendo. Vou tentar isso hoje à tarde. Ótimo. Então vou deixar isso com você, disse Jetta alegremente, encerrando a ligação. Do outro lado da mesa, Iono riu baixinho. Parece que a presidente ficou um pouco abalada com a sua atuação esta manhã. Ainda bem que eu não sou um líder de ginásio do tipo dragão ou planta, disse Naoki com um sorriso. Caso contrário, aqueles pobres desafiantes não teriam a mínima chance. Ele murmurou baixinho enquanto contava. Tipos de grama: Calyrex, Gogoat, 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 Ogerpon, Liafeon. Tipos de dragão: Coraidon, Ciclizar, Dragonite, 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 Dragonite. Tudo graças ao meu primeiro Pokémon ser do tipo elétrico, sorriu Iono. Se eu tivesse conhecido um tipo dragão primeiro, provavelmente estaria administrando um ginásio de dragões. Naoki riu. Tudo bem. Vamos criar nosso filho para se tornar um treinador do tipo dragão. Ele já estava imaginando isso vividamente. Quando chegar a hora, criaremos 6 Dratini só para ela, e a deixaremos começar sua jornada com uma equipe completa de pseudo-lendários. Um começo de sonho. Do tipo que todo treinador sonha. Além disso, o conjunto de movimentos do Dragonite era enorme. Água, fogo, elétrico, gelo, dragão, voador e movimentos normais eram só o começo. Alguns Dragonite podem até dominar técnicas do tipo pedra, aço, veneno, terrestre, lutador, sombrio e psíquico. E o melhor de tudo, ele podia voar. A única desvantagem real era o longo tempo de evolução. Nos jogos, Dragonair só evoluía para Dragonite no nível 55. Mas isso não incomodou Naoki. Vamos chocar uma Dratini bebê quando ela nascer, disse ele, confiante. Eles crescerão juntos. 10 anos são mais do que suficientes para evoluí-la para Dragonite. Quando ela tiver 10 anos, poderá partir em sua jornada montada em Dragonite. Ele agarrou o queixo dramaticamente já vendo tudo acontecer. Ela vai derrotar todos os líderes de ginásio, vencer a Liga Paldia e se tornar a campeã mais jovem da história. O sorriso de Naoki se alargou tanto que parecia que ia cobrir toda a parte de trás da sua cabeça. Ao lado dele, Iono tocou gentilmente sua barriga e sussurrou para o bebê. Seu pai está fazendo isso de novo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.